Olá, pessoal. O nosso trabalho para a disciplina consiste em implementar a metodologia de algoritmos genéticos para o problema da mochila multidimensional. A respeito do problema, ele é um problema bastante tradicional e bastante conhecido na teoria de otimização combinatória, porque ele possui muitas aplicações práticas, como em sistemas distribuídos, para investimento de capital e também para dimensionamento de cargas. Para a modelagem desse problema, são dados N itens e uma mochila com D dimensões. Cada item é associado a um lucro e consome uma quantidade de cada dimensão da mochila, sendo que cada dimensão da mochila possui uma capacidade, que é um limitante superior do consumo que é feito pelos itens. Bom, sendo assim, a formulação matemática consiste em maximizar a quantidade de lucro que é obtida a partir dos itens que são colocados na mochila. O problema da mochila possui diferentes soluções na literatura e envolve heurísticas e meta-heurísticas. Dentre as heurísticas presentes na literatura para solucionar esse problema, a gente pode citar heurísticas gulosas e relaxações do problema linear, como a relaxação contínua, relaxação lagrangiana, relaxação surrogate e composite. Dentre essas heurísticas, nós vamos destacar a heurística gulosa e a relaxação lagrangiana. A heurística gulosa, ela tem um comportamento que avalia a melhor decisão do momento baseada no lucro dos itens, sem levar em considerações situações anteriores ou futuras. Esse tipo de método tem um ponto negativo porque costuma cair em mínimos locais e resultar em soluções não tão ótimas em comparação com outros métodos. Em contrapartida, eles encontram soluções viáveis em pouco tempo de execução, o que pode ser uma grande vantagem em alguns tipos de problema. A relaxação lagrangiana é uma outra abordagem e é bem diferente da gulosa. Esse método ele consiste em relaxar o problema original, retirando as restrições que chamamos de restrições complicadoras do problema, gerando um subproblema mais fácil do que o inicial. Para compensar a retirada dessas restrições, é adicionada uma penalidade à função objetiva. Na literatura são encontradas diversas formulações de relaxação lagrangiana e diversos métodos para encontrar os multiplicadores. Uma das propostas desenvolve um método combinando algoritmo genético e pesquisa local para encontrar os multiplicadores. Outra solução consiste na remoção de algumas variáveis ou a fixação do valor de algumas variáveis para simplificar o processo de otimização do problema. Agora eu vou comentar um pouco sobre as meta-heurísticas. Na literatura, podemos citar as seguintes meta-heurísticas, né? Busca tabu, busca de vizinhança variante, reconhecimento simulado e alguns algoritmos populacionais, como algoritmos genéticos, otimização por colônia de formigas e otimização por enxame de partículas. Dentre essas, vamos destacar duas para explicar melhor, a busca tabu e o algoritmo genético. A busca tabu ela é um método de busca local também, só que ele utiliza técnicas para evitar mínimos locais que ocorrem, por exemplo, na abordagem da heurística gulosa. Esse método ele recebe uma solução inicial e um conjunto de decisões que foram tomadas anteriormente. E a partir dessa análise dos movimentos que foram tomados anteriormente e analisando as possibilidades de vizinhança, que são os movimentos que podemos tomar a partir do ponto atual, ele incrementa a solução com a melhor decisão que ele encontra. Para fazer essa implementação, ele considera uma lista tabu, que contém esse histórico. É proposto na literatura diferentes abordagens para essa implementação da lista tabu. O gerenciamento mais intuitivo seria armazenar todas as soluções anteriores com suas características completas. E ao avaliar uma solução que vai da solução X a uma solução X', seria percorrida essa lista a fim de verificar se ela é permitida ou não. Essa solução, por ter que verificar a lista inteira, consome muito tempo de processamento
e um consumo de memória para manter essas soluções armazenadas. Pensando em solucionar esse problema, foram pensadas outras alternativas, como armazenar somente os movimentos feitos da solução X para a solução X', ou até mesmo guardar o inverso do movimento. A segunda meta-heurística que entraremos em detalhe é o algoritmo genético, que parte de um princípio de simulação do processo biológico genético. O processo desse algoritmo consiste em iniciar com um conjunto de indivíduos, que são soluções possíveis, e a partir desse conjunto de indivíduos inicial, realizar a seleção de pares, a reprodução para a geração de novos indivíduos, mutação dos indivíduos, para assim gerar diferentes populações, diferentes gerações que vão melhorar a solução. Na literatura, existem diferentes abordagens para realizar a implementação de cada uma dessas etapas. No processo de reprodução que é proposta na literatura, é uma reprodução em duas etapas. Numa primeira fase, o filho herda os genes com mesma posição e valor nos dois pais. E na segunda etapa, se completa os genes faltantes com os valores diferentes. Essa mudança, por exemplo, gerou resultados promissores em comparação com outras técnicas de crossover. Outras propostas, por exemplo, para gerar a população inicial, sugerem utilizar valores da versão relaxada do problema linear para compor essa população inicial. Uma outra proposta interessante é utilizar uma abordagem com múltiplas populações independentes e utilizar o método de migração dos melhores indivíduos entre as populações. Agora, com relação à metodologia que a gente vai aplicar na resolução do problema, eu vou entrar um pouco mais de detalhes a respeito do algoritmo genético. Bom, primeiramente, essa é uma técnica que ela é inspirada na biologia, né? Pelas teorias de genética, claramente, e também da seleção natural. E ela consiste na geração aleatória de populações que representam soluções para o problema, e essas soluções são chamadas de indivíduos. E aí esses indivíduos são combinados, gerando indivíduos filhos que também são soluções para o problema. Bom, são aplicadas essas técnicas de combinação, onde a solução filha é gerada a partir da combinação de duas soluções pai. Também existe uma taxa de mutação que é aplicada em cima dessa população, na qual o indivíduo filho ele pode sofrer alterações que não vão ser geradas nem a partir do pai, nem a partir da mãe. E isso aumenta a taxa de variabilidade do modelo. E em cima dessa população nova, que é gerada dos filhos, em conjunto com os pais, são selecionados indivíduos que são recombinados para gerar a próxima geração. Inicialmente, nós vamos seguir um paper de referência para a implementação do algoritmo genético, e ele consiste basicamente do seguinte pseudocódigo. É gerado, primeiramente, uma população inicial de maneira aleatória, é avaliada a qualidade dessa solução através da função de fitness, que corresponde à função objetivo, e em seguida é seguido o processo de combinar indivíduos para gerar novas gerações que serão cada vez mais adaptadas à solução do problema até que se encontre uma solução satisfatória. O planejamento que vamos seguir consiste em 3 fases. A primeira é realizar a implementação a partir desse paper de referência. A segunda é realizar variações nesse algoritmo genético inicial. E a terceira é tentar realizar a execução paralela do algoritmo genético. Vou detalhar a seguir a modelagem que é feita de cada etapa desse algoritmo genético proposto. Sobre o indivíduo e a função fitness, né? Cada indivíduo, então, vai possuir N variáveis
seguindo o modelo, e cada uma dessas variáveis vai possuir um valor, S de J, binário, ou seja, 0 ou 1. Note que nessa representação, e Shu e Beasley perceberam isso, são consideradas soluções que não cumprem com as restrições. A fim de impedir esse tipo de comportamento, no paper é proposto uma heurística para viabilizar as soluções. A função fitness consiste da função objetivo, então nós queremos maximizar o lucro. A próxima etapa que o paper descreve é a seleção dos pais. É utilizada o método do torneio, que forma 2 grupos com 3 indivíduos aleatórios e retira de cada um dos grupos o indivíduo mais apto para ser os pais desse novo indivíduo. A próxima etapa é o crossover e a mutação. Para o processo de crossover foi utilizada uma abordagem bem simples. Cada 2 indivíduos, pais, geram apenas um filho. Para a composição desse novo indivíduo, foi analisado cada cromossomo e randomicamente gerado um valor binário 0 ou 1, que indica pegar o valor do pai ou da mãe. Após a geração do novo indivíduo, inicia-se o processo de mutação. Em Shu e Beasley, eles utilizam em média 1 a 2 cromossomos por solução para fazer a mutação. A última etapa proposta é a população inicial. Basicamente, se constrói uma população inicial aleatória, mas Shu e Beasley propõem um algoritmo para respeitar as restrições. Então, cada indivíduo inicia com todos os seus cromossomos 0 e randomicamente é selecionado um cromossomo para ser alterado para 1. Mas a cada iteração é validado se esse indivíduo respeita as restrições. Então, a população inicial é aleatória, mas respeita as restrições do modelo. Desse modo, com relação à implementação feita por Shu e Beasley, nossa intenção é variar os métodos de seleção, crossover, mutação e geração da população inicial para obter novos resultados. Utilizamos também outro paper que propõe 3 tipos de execução em paralelo para o problema da mochila multidimensional. A primeira abordagem consiste em lidar com uma única população, como em uma execução não paralela, e as execuções de cálculo e função de fitness sobre os indivíduos ser executada em paralelo. A segunda abordagem consiste em uma execução com granularidade fina. Esse método trabalha com uma única população distribuída de acordo com a distribuição dos processadores, e os indivíduos só interagem com os indivíduos adjacentes. A vantagem desse método é que os elementos formam essa grade conexa e as boas soluções se propagam por toda a população. A última abordagem apresentada nesse paper é a paralelização com granularidade grossa, que é composta por mais de uma população, mas essas populações são relativamente grandes e se desenvolvem independentemente. Nesse modelo, é necessário desenvolver uma maneira de comunicação entre as populações, para que elas não se desenvolvam totalmente independentes. Para isso, é proposto o recurso de migração, utilizando o modelo de ilhas. Nesse modelo de ilhas, selecionamos o conjunto de indivíduos mais aptos de uma primeira população e inserimos na segunda população, substituindo os indivíduos menos aptos da mesma. E repetimos esse processo no sentido inverso também, da segunda população para a primeira. Iremos comparar a performance utilizando algoritmos genéticos com a utilização de programação linear inteira. Para isso, utilizaremos um mesmo tempo limitante para a execução dessas 2 metodologias e assim poderemos comparar os resultados obtidos através de uma métrica chamada GAP, mostrada na figura. A utilização da ORLib possibilita que sejam obtidos, a partir da literatura, valores de referência para a solução das instâncias que serão utilizadas. Sendo assim, poderemos utilizar a métrica GAP para verificar se a performance que obtivermos vai estar próxima ou não desses valores já obtidos pela comunidade. Obrigada por nos acompanharem até aqui.